Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Parágrafo 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. Parágrafo 2º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Parágrafo 3º. A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário e no máximo 50% do valor mensal deste, que a prestação de contas seja julgada pelo juízo ou tribunal competente em até 5 anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções. Parágrafo 3A. O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas, do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada por via postal pelo Tribunal Regional Eleitoral ou Juízo Eleitoral, ao órgão partidário hierarquicamente superior. Parágrafo 4º. Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. Parágrafo 5. As prestações de contas desaprovadas pelos tribunais regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas. Parágrafo 6º. O exame de prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. Parágrafo 9. O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 10. Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação, e nos casos de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária, segundo critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. Parágrafo 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Parágrafo 13. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários decorrentes da desaprovação das contas partidárias
e de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa, que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Parágrafo 14. O Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política não será atingido pela sanção aplicada ao partido político, em caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação. Parágrafo 15. As responsabilidades civil e criminal são subjetivas e, assim como eventuais dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário responsável pelo órgão partidário à época do fato, e não impedem que o órgão partidário receba recurso do fundo partidário. Artigo 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário, enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Capítulo 2 do Fundo Partidário. Artigo 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos Fundo Partidário é constituído por: inciso 1. Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. Inciso 2. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual. Inciso 3. Doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. Inciso 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior cada ano ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 95. Artigo 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Parágrafo 1º. As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão à Justiça Eleitoral, e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil. Parágrafo 2º. Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente. Parágrafo 3º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político, por meio de, inciso 1, cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2, depósitos em espécie, devidamente identificados. Inciso 3, mecanismos disponível em sítio do partido na internet, que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão online de boleto bancário ou ainda convênios de débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda aos seguintes requisitos. A linha A, identificação do doador. A linha B, emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Parágrafo 5º. Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 23, no artigo 24 e no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 9.504, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias.
Parágrafo 6º. Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamento e compensação, inclusive online, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira e outras pessoas jurídicas. Parágrafo 8º. As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem o conjunto dos seus serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado.